Eu só posso agradecer ao Romeu pela iniciativa e poder participar desse programa, desse projeto, que é uma realidade e um sucesso. Eu não conheço nada igual. É um começo que deve se estender, se aprofundar, e apoio em todos os sentidos essa iniciativa, Romeu. Parabéns. Eu quero, nesse tempo rápido, compartilhar a minha experiência como juiz há 40 anos. Não vou nem ser exato nesse número, mais de 40 anos. Tenho mais de 70. Continuo na atividade na 14ª Câmara de Direito Público, Tribunal de Justiça de São Paulo, só julga tributos municipais. E fui corregedor dos presídios, de 97 a 2002. Conheci o sistema penitenciário em 79, no governo Paulo Maluf, fui assessor do secretário da Justiça, que era um desembargador ligado à minha família, e dali eu fiz concurso, entrei em 82. Mas em 79 eu já conhecia o sistema pelo executivo, pela secretaria. E depois fui, no concurso, caí na vara de execuções criminais em São Paulo como juiz convocado, e lá cumpri, acho que a primeira etapa como substituto, e depois fui titular aqui de Biúna, na região de Sorocaba, Campinas, Jundiaí e São Paulo. Fiz mestrado na PUC em Direito Civil, professor de Civil 20 anos, na Fiel, em Osasco. E me especializei em Civil e Processo. Mas a vida profissional me levou para o crime. E hoje eu posso dizer que o crime não compensa. O crime não compensa em todos os sentidos. Primeiro, porque o juiz não tem liberdade para julgar. Segundo, que o advogado enfrenta um problema social e não jurídico. Terceiro, porque a população carcerária corresponde hoje a quase 5% da população brasileira. E não faz sentido você prender 5%, que sequer os chefes estão lá. E é só gente que... Você não vai, mas ele é vítima da sociedade. Bom, isso dizia a esquerda no judiciário, quando ela existia, falava isso. Temos que soltar porque ele é vítima da sociedade. Mas não. Ele é vítima, claro, falta de educação, falta de cultura, falta de saúde, falta de tudo. O crime passa a ser interessante. Muito interessante. Tem adrenalina e tem dinheiro. Então, isso eu fui tirando conclusões, e eu me permito hoje falar para vocês as minhas conclusões, que não são assim, são de praticamente um leigo. Uma experiência de um juiz no sistema penitenciário que eu acho que não funciona até hoje. Infelizmente, não tem jeito. Porque todo mundo fala, vão prender, a prisão é a rainha das penas. Prisão perpétua, pena de morte. Prisão. Você fala prisão, você fala cana, cadeia, masmorra, enxovilha, chilindró, clausura, cárcere, calabouço. Tá, resolveu? Não. A Lei de Execução Penal, 7.210, 84, é uma lei excelente. Ela manda individualizar a pena, humanizar a pena, educação, adequação social, trabalho e estudos obrigatórios e a progressão. Na prática, não tem. Laudo médico. Na prática, não se vê mais. Não tem médico. Uma coisa, então, é a lei. Outra coisa é a realidade, que a gente vive no dia a dia. E eu, uma vez, entrei numa cadeia e vi uma frase que marcou. O cárcere é um lugar onde vivemos do passado, pensando no futuro, tentando esquecer o presente. Não recupera ninguém. E sai de lá pior do que entrou, todo mundo sabe. Então, em 82, quando eu conheci o sistema penitenciário, 82, existia já um grupo, uma mini organização, um grupo, que, aliás, fazia parte do teatro na penitenciária, chamava Serpentes Negras. Quem procurar isso vai ver
que o Haroldo Pinto da Luz Sobrinho era o corregedor na época, ele combatia. E o governo também combatia o juiz. E era uma guerra interna, executivo e judiciário, por causa dos Serpentes Negras, das Serpentes Negras, que era uma organização criminosa dentro da penitenciária, mas no núcleo mínimo, pequeno. Também tinha uma outra, que era menor, seita satânica. Era a época do terror, né? Pelo nome, meteu medo pelo nome. Sou da seita satânica. Mas eram inofensivos. O sistema conhecia tudo. Esse grupo de teatro continuou existente ali, não tinha crack, não tinha droga nenhuma pesada. A maconha entrava na calota do Opala do diretor da penitenciária. O preso que lavava o carro tirava as calotas, separava a maconha lá, a erva e passava adiante. Maria Louca era uma cachaça feita de álcool de batata, arroz, resto do almoço, laranja, eles faziam Maria Louca. Essas eram as drogas da época. Depois que entrou o crack, a pedra, acabou. Aí sim começa a organização criminosa P1533. P é a letra 15 do alfabeto, 3C, 3C. Então, 15, vocês veem em parede, 1533, PCC. Na linguagem deles, que eles conversam tudo por gestos, né? Então, aqui em 82, era só Serpentes Negras e a seita satânica. Em 96, começa o PCC. Então, Taubaté, todo mundo sabe. 1533. Ele nasce como um sindicato de defesa dos direitos do preso. Eu achava isso muito certo, porque o sistema, o executivo, o judiciário não ligava. Dane-se o preso, largava lá. E eles surgiram para defender o quê? Tratamento médico, respeito à pena, visitas, direitos. Eles, claro, eram orientados, eles estudavam, tinham tempo para isso. Então, eu comecei a ver com bons olhos nesse aspecto. Precisamos ouvi-los. Fazia reunião e A gente aprendeu, os juízes, na época, aprenderam a ler o código de barra dos presos. Todos tinham tatuagem. Todos tinham sua história tatuada no corpo. Então, você tinha que saber aquele simbolismo. O que significa o palhaço, a caveira, a faca? Né? Você tinha que ter um manual. Hoje em dia, a tatuagem está em todo mundo, saiu da cadeia. A linguagem carcerária foi para a rua também. Então, não tem mais graça. Morreu, perdeu sentido. E agora o PCC batiza, né? Tem aquela história, tem o Tribunal do Crime e tudo mais. Acontece que de 96 em diante, nós vamos encontrar um divisor de águas no sistema penitenciário e no PCC. Por quê? Na década de 90, houve um fato relevante. Movimento de Esquerda Revolucionária, MIR, M-I-R. Esse movimento, ele sequestrou o empresário Abílio Diniz às vésperas da eleição do Collor contra o Lula. O Collor ganhou, mas eles se sequestraram. Dizem até hoje estavam ligados ao PT, mas não se provou. A polícia localizou pelo carro, foi parar na oficina, localizou, prendeu todos. Era um grupo da esquerda da América Central. El Salvador, tinha 10 membros no total. El Salvador, Canadá, Argentina, Chile e Brasil. 10 membros do MIR. E o MIR foi parar aonde? Foi parar na penitenciária do Estado. Ou seja, você prende um grupo político e mistura com presos comuns. O que esse grupo político fez? Ele ensinou os líderes do PCC, a organização criminosa nasceu ali.
Então, eles ensinaram guerrilha, táticas, administração, hierarquia, disciplina, tudo que hoje é usado de uma forma mais ou menos violenta, depende da situação, do contexto, mas eles ensinaram o PCC a fazer isso. E aí nasce. Eu entrei na cela de um deles, tinha livros de guerrilha. Que o sistema autoritário. Pode ler, mas você está instruindo o sujeito para o crime de novo. Ele era um militar chileno que fugiu do presídio militar do Chile e veio para São Paulo nesse grupo. E aqui ele voltou para. Depois o governo Fernando Henrique fez um acordo e devolveu os estrangeiros para seus países. Evidentemente que não preciso dizer que houve interesse político e nenhum interesse jurídico. E eu só assinei o alvará de soltura depois que o Congresso homologou esse acordo. Então, não tinha mais jeito. Bom, foram embora. O cearense foi para o Ceará. Agora, se vocês pegarem dessa época, 90 e poucos, 92, 93, já estavam lá, vocês vão reparar que o PCC passa a fazer rebeliões em massa, túneis para fuga, alugar casas perto de presídios, fazer túneis, assalto a banco em massa, carros fortes, tudo orquestrado, organizado e com a participação dos policiais também, que o dinheiro rodava. Esse é um problema. Então, os governos fracos que nós tivemos nesse setor fizeram acordos, porque eles não tinham capacidade, estrutura nem conhecimento para combater essa organização. Fizeram acordos. Um dos acordos não foi cumprido. Era um acordo bobo, fornecimento de material de higiene, remédios, coisas básicas. O médico Drauzio Varela trabalhava na detenção e sabia disso. Vocês vão perguntar, mas como é que você entrava lá para fazer correição, que é obrigatória pela lei? Todo mês. Eram 25 mil presos na competência da vara de execuções penais. 25 mil no Estado. Eu ia, todo mês. A equipe eram 10 juízes, acho que uns 12 promotores, 300 funcionários. Aí eu ia. Por exemplo, detenção. O diretor falava, doutor, pode entrar, está tranquilo hoje, está sossegado, pode entrar. Aí já é o problema. Se o diretor fala para você que está tranquilo, você pode estar vendido. E ele vai faturar em cima. Então, ok, obrigado, vamos entrando. Passa o primeiro portão, segundo portão. Já vem o xerife do PCC. Quem é esse cara? Quem é? É o juiz corregedor. O que ele veio fazer? Ele veio ver hospital, ele veio ver não sei o quê, tem a masmorra, quem está na cela forte, os amarelos, não sei o quê. Tá bom. Passa o rádio, autorize. Aí eu entro seguro. Estou garantido pelo PCC. Não tem problema. Essa foi a minha realidade de 7 anos de execução penal. Estão falando em que ano? Mais ou menos em que ano isso? 97 a 2002. Basicamente, final da década de 90 foi assim. 90, 97, 98, 90, até 2000, vai. Eu vivi isso. Porque não dá para confiar no sistema. Infelizmente. Nenhum governo está interessado. Ninguém está interessado. Eles fazem reuniões, chamam ministros, secretários, mas ninguém resolve. Porque não tem especialista. Só vai político. E o político defende interesses. Evidente. Bom, fevereiro de 2002, agora. Estamos caminhando. Mega rebelião, 2002. Domingo, 12:30, eu estava em casa, ligo a televisão, dia de visita, PCC fechou 29 unidades prisionais do Estado. Praticamente 30. Ora, quem consegue fechar 30 unidades, 29, 20, quem? Dia de visita.
caos total. Pior, a polícia militar, a polícia civil, federal, que hoje é importante, mas na época não tinha muita expressão, ninguém sabia o que era o PCC. Só nós. O Dipo, que era o juiz dos inquéritos, né? Departamento de Inquéritos, e a vara de execuções. Só nós sabíamos da existência do PCC. Eles não. Faltou o quê? Informação. Bom, vamos resolver, não sei o quê. Mata todo mundo, mata. Tá bom. É assim que funciona. Mata. Nós tivemos pena de morte no Brasil. Na Revolução Militar, na ditadura militar, tivemos pena de morte. Crimes de subversão com sangue e morte, apenados com pena de morte. Prisão perpétua, exílio. Quem assinou essa sentença? Onde está a sentença? Não existe. Tem um juiz assim. E dois do Supremo foram cassados. Outros de São Paulo exilados, cassados também. E muitos se aposentaram, que se negaram a cumprir ordens da ditadura militar. Ninguém fala. Nós tivemos pena de morte. Nunca foi executado. A não ser fora do contexto judicial. Bom, fora do sistema. Eu tiro aqui desse livro, que para mim é um prêmio, a história que a mídia desconhece. Christian de Souza Augusto. Esse é o Afro-Ex, que foi casado, teve filho com a Simoni, não sei o que, vocês vão lembrar. Ele fazia parte do 509E, que a gente apoiou um projeto cultural muito legal. Ele nunca mais voltou a delinquir depois que ele passou a cantar. E encerrou. Eram 5, 7 mesmo. Ele e o Dexter. Bom, ele fala nesse livro, os caras do PCC tomaram todos os pavilhões, ao mesmo tempo e usando as visitas como escudo para se proteger da tropa de choque. Alguns corpos eram arrastados para dentro das celas. Água e energia elétrica foram cortadas. Crianças choravam pedindo para ir embora e as mulheres gritavam, tinham crises e desmaios. Enquanto a liderança avisava pelo rádio, se entrar, vamos matar todos os reféns. Esse era o clima nos presídios no domingo, fevereiro. 2 dias depois, os 29 presídios foram ocupados, dominados pela polícia militar em todos os setores do Estado e encerrou-se a movimentação. Essa movimentação foi um descumprimento de acordo e uma remoção obrigatória dos líderes, aquela coisa toda que acabou não saindo, né? O acordo não foi cumprido. Bom, eu estou trabalhando, vem um oficial da Polícia Militar do Estado perguntar quem que é o Gulu. O Gulu era um dos líderes da penitenciária. E na época não tinha celular ainda, muito pouco, pegaram a agenda dele. Ele queria saber o que era. Nós tínhamos as execuções penais e processos de proteção de presos, jurados de morte pelo PCC. Então, os jurados de morte pediram proteção, nós demos, mudamos de presídio, ficaram isolados, eram 7, 4, não lembro mais. E tínhamos as sindicâncias, que eles acusavam. E aí os policiais começaram a conhecer o PCC, pelas nossas sindicâncias. Coisa interna. Bom, a Polícia Militar organizou um grupo chamado GRADE, já existia grupo de repressão, a intolerância, mas fez um grupo de extermínio, infelizmente. Porque não houve processo. O Ministério Público não participou, a nossa vara não participou, era comunicada apenas. Eles tiveram acesso a esses presos para obter informações e desvirtuaram tudo, passaram a agir, e como continuam agindo até hoje? Executando. O quê? Não os líderes. Pessoal.
da periferia, mais simples, mais vulnerável. Infelizmente, nós continuamos no mesmo sistema de repressão, com a eliminação, sem julgamento, sem investigação, sem inteligência, sem dados, sem unificação federal, estaduais, distrito federal, nada. Não existe. Você não tem. Quem sabe, guarda para si. Quem não sabe, acha que aquilo está funcionando. Ah, polícia e tal. Bom, em 2002 fizeram uma infiltração no PCC, a polícia infiltrou policiais, a paisana, né, descaracterizados, no PCC, que culminou com a Operação Castelinho, onde 12 foram mortos. Para quê? Foram absolvidos, depois condenados pelo tribunal e no Tribunal Internacional da ONU também. Em resposta ao PCC, com poderio financeiro, militar, arregimentando milhares e milhares dentro e fora dos presídios, eles fizeram uma ação conjunta com o Comando Vermelho, já era parceiro, e o Fernandinho Beiramar estava preso, imprudente. Lá executaram um colega nosso, muito querido, Antônio José Machado Dias. 47 anos, o Machadinho foi executado quando voltava do fórum, porque ele quis enquadrar o Fernandinho Beiramar. O PCC mandou matar, a ordem partiu da penitenciária do Estado. Foram presos os mandantes ou executores, não lembro mais. Aí, acho que os executores. Os mandantes, eu não vejo prisão de mandante. Foi um crime contra o Estado, contra o judiciário. Crime comum. Tá bom. Prenderam. Aí você fala, o que eu estou fazendo aqui? Né? Um dia eu cheguei num presídio, tinha 9 cabeças enfileiradas. Doutor, teve rebelião, só que cheguei lá, tinha 9 cabeças. Os presos jogavam futebol com a 10ª cabeça na quadra poliesportiva. Eu pensei, eu não estudei para isso. Eu fiz concurso para juiz, direito, concurso, carreira, promoção, especialização, escola de magistratura, para chegar a ver 9 cabeças que nunca vão sair da minha cabeça, do meu pensamento, essa imagem não sai mais. Eu estou preparado? Não, não estou. Ninguém está preparado para isso. É a brutalidade. O sujeito era morto, enfiava uma moeda na boca dele para dizer que o cara era o cagueta, que vendia informação. Jogava no balde com fezes do presídio. Quer dizer, tudo era simbólico. 9 cabeças ficaram jogando com a 10ª. Agora vocês viram a execução no aeroporto de Guarulhos. Escancarou a mensagem, está escancarada. Só os agentes não sabiam. Enquanto eles estavam combatendo lá na Baixada, que é a antiga base do PCC, os caras estavam aqui. Como é que um delator está solto? Continuou praticando crime. Estava solto. Continuou praticando crime. Como? Delator continuou praticando crime? Está solto? Nunca vi isso. Enfim, vejo à distância, comento, de acordo com as experiências que eu tive. Continua a mesma coisa. Ou seja, pior. Essa escala crescente da prisão e usar e não sei o quê, em 2006 nós tivemos também uma transferência aleatória para punir o PCC, e aí o Marcola já era o líder, e tivemos ataques simultâneos, execução de mais de 30 policiais, e a cidade de São Paulo parou, fechou. Guerra civil. Acabou do nada, e aí a gente pensa assim, resolveu? Não resolveu. Quando eu era corregedor, em 2000, por exemplo, entravam 1.000 condenados por mês. A justiça criminal soltava lá 200, 100, 300. Então, num mês, 800, 1.000, 1.200, 500. Vai para onde? Penitenciária. Tá bom.
Hoje, quantos presos entram no sistema? 2.000, entravam 1.000. Hoje, 10.000. O que você faz com 10.000 presos todo mês? Ah, a justiça solta, a polícia... A lei manda soltar. O juiz cumpre a lei. Ele é refém da lei. Só faz o que a lei permite. Ah, o juiz, eu penso que é o juiz. Ah, não gostei da sua... Não existe. Então, 10.000 todo mês. É solução? Não é. Porque se a população de São Paulo hoje, de presos, estatística da SAP, Secretaria de Administração Penitenciária, 17 de 9 de 2024, existem 202.000 presos, 202.662, 202.662 presos no sistema paulista. Aumentou 5.591 no último ano, 23 para 24. Aumentou. Agora, a equação é a seguinte: se cada presídio comporta 500 presos, os presídios hoje têm que ser muito mais reforçados, com sistemas e sistemas, não sei nem quanto custa, e as prefeituras têm que autorizar a construção no município, na sua jurisdição. Como é que você vai construir 20 presídios por mês? 50? Não vejo isso. Então, vai ficando ruim. A prisão não é mais solução, nunca foi, está falido. Acabou. Só que não tem um sistema melhor. Né? Ah, tem tornozeleira. Ah, tá bom, para todos? Não tem. Ah, mas quanta gente está trabalhando em tornozeleira, e só pode ir até ali, não sei o quê. O controle também não existe. Não existe troca de informação, não existe sistema, não existe uma central nacional, estadual, mas não tem nada. É aleatório, é improvisado. O Brasil é um país dos jeitinhos. Tudo se ajeita. Ah, mais para frente a gente vê isso. Então, vejam, Estados Unidos, hoje, a população é 2.068.800 presos. 2.100.000 presos. Caindo. China, 1.690.000, não se sabe se está caindo ou subindo. Brasil ultrapassou a Rússia, é o terceiro. Mais de 840.000 presos, subindo. Vamos chegar em primeiro, logo, logo. De nós e a China. Orgulho? Como orgulho? Para nós que lidamos com o direito, com as liberdades? Como? Então, se 5% da população está presa, o cara vai sair de lá melhor ou pior? A criminalidade vai diminuir? As pessoas são mais seguras? Porque temos quase 5% da população presa? Tudo não. E pior, a cereja do bolo. Um déficit de vagas, 230.578 vagas inexistentes, ou seja, os presos não estão presos. Não tem vaga. Então, além de tudo isso, tem um déficit de mais de 230.000 que não tem cela. Então, essa cultura perversa da cadeia, ela implantou, generalizou no Brasil todo. Pode ir onde você for, Rondônia, Rio Grande do Sul, onde você for, não importa. Condições desumanas, presenciei várias vezes. Tratamento indigno, presenciei várias vezes. Castigos violentíssimos, presenciei, não. Abrir sindicância para apurar, não se consegue apurar. Superlotação aproximada de 5 a 10 presos por cela. A detenção tinha 7.000 quando eu estava lá. 7.000. A capacidade era 3, 4. 7.000 presos. Não temos colchões, medicamentos, alimentação balanceada. Nem se falar isso, vai ser executado. Tratamento de saúde que disseminam doenças infecciosas. No meu tempo era AIDS.
Então, o que acontece? Nas visitas, os presos passam tuberculose para as visitas, para a família, para as mulheres, para tudo, e vão transmitir lá fora na periferia. Tem sistema para isso? Tem controle para isso? Tem exame? Não tem. Sarampo, hepatite, cachumba, tudo. HIV, claro, cólera. Então, essas péssimas condições é que imperam. A lei é ótima, mas a realidade é triste. Bom, quem ganha com isso? O crime organizado. Nós tivemos um pacote anticrime, Lei 13.964, 2019. 13.964. Pacote anticrime. O que ele fez? Aumentou a pena máxima de 30 para 40 anos. Então o cara vai ficar mais tempo lá. Eu não entendo. O preso vai sair uma hora. Isso todo mundo sabe. Ele vai para a rua. Volta. Então, está preso. Oh, que beleza. Tem muita gente que quer mais prisão. Vamos prender. Sim, mas ele sai. Pior. Então, você fica nessa bola de neve, nesse círculo insolúvel. Né? O que aumentou? A pena aumentou. Tá. A letalidade aumentou. As pessoas estão armadas, a polícia está matando, as pessoas estão se defendendo e matando. A letalidade matou. Trânsito, não sei o quê. Agora, a arma virou um problema também. A letalidade está aumentando. Então, nós vivemos, sim, uma guerra civil surda, quieta. Nós não temos centrais, não temos nada, nenhum cadastro nacional, e temos uma falha técnica no sistema prisional e da justiça também. Qual é? Os presos comuns se misturam com os psicopatas. Isso é básico. Assim como os do movimento subversivo, MIR, foram presos no sistema prisional comum, foram com os presos comuns, os psicopatas também vão. E eles formam a maioria do PCC, claro. Porque o psicopata é um manipulador. Ele conhece, ele percebe, ele mente, ele manipula interesses. Ouvi dizer até que quando é psicopata em alto grau, não tem olfato, não sei, eu vi no Instagram, na mídia, não sei. Mas o fato é que a psicopatia é um distúrbio da personalidade. Redução da condição biológica que diminui a capacidade psicossocial do indivíduo. Está certo, está escrito. Cujo diagnóstico é altamente técnico e não tem tratamento. Bom, então nós temos um problema de saúde mental. Eu lembro que no Bolsa Família, a primeira vez foi implantado no Brasil, no governo Lula, eu era juiz de uma vara distrital em Santo Amaro. E nas ações de alimentos, vinha quem era o pai, não sei o quê, era o avô, era o pai da moça. Como? Eu comecei a ver aquilo e achei muito estranho. Por quê? Ou seja, todos dormiam praticamente no mesmo cômodo, o avô fazia filho na neta para ganhar Bolsa Família. Agora, você acha que isso é um problema da justiça? Você acha que o juiz lá vai resolver, está preparado para isso? As coisas são assim. Imagina o Brasil, como é que está. E a saúde mental dessas crianças. Então, não tem uma solução, não tem um projeto. Ninguém mede as consequências. Vai fazer, põe lá, vamos ganhar voto. Vai ver no que dá. Daqui a uns anos, já está acontecendo. Vai ver isso. Bom, estou falando realidade e experiência. O psicopata, ele não tem remorso, ele não tem capacidade de manter atividade constante, como trabalho, estudo, ele não tem. Ele manipula o momento, a circunstância, ele domina. Ele é dono.
Os violentos, né? Bandido da Luz Vermelha foi morto. O Francisco de Assis Pereira, que é o maníaco do parque, vai sair em 28. Agosto de 28 vai para a rua. Como assim? Então, nós estamos aplicando pena privativa, prisão, pena privativa de liberdade para psicopatas. E o psicopata sai pior, porque ele manipula dentro e fora da cadeia. E sai dentro de uma organização, quando não chefe. Tem um teste chamado teste de Rorschach. No meu tempo tinha uma médica do Hospital das Clínicas tentando implantar, nós não conseguimos. Porque o teste leva mais de 2 anos para finalizar, porque é um espectro muito grande da psicopatia. E exige testes e avaliações. Porque se aplica a medida de segurança em vez da pena, ele só vai sair com laudo médico. Quem vai dar o alvará é o médico, não o juiz. Então, uma vez, nas execuções, uma colega falou: Otávio, o Chico Picadinho vai sair o mês que vem, a pena dele vai vencer. Falei, puxa, o que nós vamos fazer? Alvará de soltura. Nós não podemos manter. Os caras que estavam mais de 30 anos, eu mandava expedir. Eu mesmo expedia, mandava alvará de soltura. Os caras iam morrer na rua, porque fazer o quê? Não aprendeu nada. Bom, Chico Picadinho. Vejam um exemplo da nossa incompetência jurídica. Não solucionada, hein? Francisco da Costa Rocha, vulgo Chico Picadinho. Hoje ele está com 82 anos. Cumpre prisão em Taubaté. Ora, mas já venceu a pena? Ok. O artigo 5º, inciso 47, letra B. Não haverá pena de caráter perpétuo no Brasil. Não existe pena de prisão perpétua no Brasil. Está na Constituição. 5º, 47B. Não existe. O que o Chico Picadinho está fazendo lá em Taubaté? Ele cumpre prisão civil sem prazo. Entraram com habeas corpus? Não. Quem pediu? Ministério Público. Quem deferiu? Juiz. Tribunal. Nós. Alguém questionou? Não. Ele vai ficar lá até morrer, está com 82 anos. Porque ele cometeu um crime, levou a mulher para o hotel, ele talvez, acho que estuprou a moça, matou e esquartejou. Foi preso. Cumpriu pena. O tempo da pena foi cumprido, na época, e o juiz pediu alvará de soltura. Ele saiu da cadeia, cometeu o mesmo crime, foi preso novamente. Agora, se soltar, vão falar, ele vai fazer a mesma coisa. Tá bom, então prende. E os outros? A prisão perpétua não tem no Brasil. Não. Assim, tem no Brasil? Não é assim que funciona. Alguém questiona, tá tudo bem, sabe? A carne subiu, o arroz está faltando, importa da China. A prisão perpétua, é um cara lá, um infeliz lá, deixa ele lá. Se amanhã for um parente nosso, o problema é de você, é seu, não é nosso, não é, sabe? Ele que vai se virar lá. E é um cara super articulado, eu conversei várias vezes com ele, inteligente, culto, preparado, dá para ser presidente da República. Os requisitos são esses, que a gente está percebendo, né? Então, olha, por que é importante, estou já terminando, por que é importante separar psicopata do comum? Teste de Rorschach, outros testes devem existir hoje, eu não acompanho mais. Porque nós fizemos um projeto, que o Christian participou, o Dexter também, graças a uma voluntária na detenção, que a gente fazia assim, a gente incentivava música, esporte,
cultura, basicamente. Então, nós fizemos um concurso literário. Luiz Mendes ganhou. O presidente do concurso, do conselho, foi Inácio Loyola Brandão. Entregou o prêmio. O Luiz Mendes ganhou uma coluna na revista Trip, da época, e a editora pagou a edição do livro e virou escritor, nunca mais cometeu crime, já morreu de câncer. O Afroex e o Dexter, eles fizeram o 509E, era a cela deles na detenção. E autorizava, excepcionalmente, a saída, porque eles iam se apresentar na periferia, e o mote é, estamos presos e cantando rap. Foi um show, ganhando dinheiro, nunca mais voltaram a delinquir. O CMTC Clube de São Paulo fazia concurso de boxe, né? Campeonato de boxe. Nós temos 3 presos competindo. E aí eles iam para a final. Aí o diretor me pediu para conversar com eles. Eu fui lá, conversamos e tal, e combinamos o seguinte: olha, vocês vão para a final. Mas se alguém fugir, os outros ficam trancados. Não vão participar mais. Combinado? Olho no olho, era assim que funcionava. O que aconteceu? O que foi eliminado primeiro, caiu fora. Fugiu. Liga o diretor. Doutor, o cara fugiu. O que nós vamos fazer? O combinado. Trancaram os 2, que tinham mais chance. Bom, perderam. Daí, uns 6 meses, o diretor, doutor, aquele rapaz voltou. Não acredito. Eu vou pôr, sabe aonde? Junto com os outros 2. Apanhou muito. Mas era a lei do cão que o sistema aplicava. Ele é continuar aplicando, não sei. Então, vejam que prisão não é a solução. A recuperação, eu acreditei nesse tipo de recuperação, mas aí se teria que tirar os psicopatas, senão não vai funcionar. Mas alguém está pensando nisso? Alguém falou, doutor, vamos fazer um programa. Quem está pensando nisso? Eu estou falando aqui porque cheguei a essa conclusão com profissionais da área, advogados, médicos, administração penitenciária, na época, né? Hoje não sei mais. Então, vocês vejam que nós entramos agora no Michel Foucault. 1800, né, a 1900. E esses estudiosos inventaram o panoptismo, panóptico, Jeremy Bentham. Ele inventou um presídio com uma central, uma torre no meio que fiscalizava todo mundo. Hoje nós vivemos isso, e é o texto que eu pedi para distribuir, que é exatamente isso que a gente vive hoje. Criado em 1800 e pouco. Leiam esse texto, que é interessante. Eu vou deixar de ler, porque foi distribuído, mas é a nossa realidade, escrita em 1800, 1900 e pouco. Então, a centralização do controle social disciplina e fiscaliza as atividades do indivíduo por meio do quê? COAF, IR, você passa no pedágio, você é controlado, seus tributos, pagamentos eletrônicos, mercados, algoritmos, nós todos somos controlados. Ah, estou preso em casa. Não, você está preso no nosso mundo. Bancos, né? CPF, CNPJ e tal. Então, a gente já está preso, controlado. O que não funciona é a efetividade desse controle. Porque alguns são controlados, outros não. Por que o dinheiro do PCC não aparece? Ah, vamos sufocar financeiramente. Isso eu já ouço há uns 15, 20 anos. O dinheiro está aumentando. O tráfico é uma multinacional. Vai para fora. Ah, achamos o Porto de Santos. Ah, sim. E o sistema?
Pegamos um carregamento. Assim, e o sistema? Não se sabe. Bom, a Lei 12.850, 2013, 12.850, 2013, artigo 3º, dá poder de polícia, que autoriza a infiltração de policiais, que foi feito indevidamente lá atrás, no meu tempo, artigo 11. Delação, cooperação entre instituições, autoriza tudo, órgãos federais, estaduais, municipais, busca de provas com vistas à investigação ou instrução criminal para o quê? Combate à corrupção e lavagem de dinheiro. Não sei se isso funciona, porque as notícias não confirmam isso. Não vejo essa solução para combater a organização criminosa sem autorização judicial. A polícia pode fazer tudo isso sem ordem judicial. Ou nós não sabemos, ou não acontece. Então, eu não vejo agora, prende. Não sei o que, tem que prender. Sim. E daí? Prendeu. E daí? Resolve? Piora. Qual é a solução? A comissão... Que comissão? O Congresso... Não. A Justiça. Não vai resolver. As leis estão erradas. Não sequer são cumpridas. Mas é fácil. Nós não temos interesse em resolver. 5% da população presa, devido ou indevidamente, vai aumentar. 10, 20. Prende o Brasil. Não é a solução. E o juiz não está preparado para isso. Não existe nada no mundo melhor que a prisão. Desde a monarquia no Brasil, esquartejou-se Tiradentes, né? Por uma fraude fiscal. Continua se fraudando. A pena de morte, as polícias matam, sim, cerca de 10 a 20 por mês. E daí? Resolve? Não resolve. Então, o que você vai fazer? Eu encerro essas breves e preocupantes palavras, porque eu preciso compartilhar esse pensamento, essa realidade. Talvez muitos conheçam, mas outros tantos não. Encerro com as palavras de um filósofo, pensador que admiro muito, Gilberto de Mello Kujavsky. Fui aluno dele. E ele resume o que eu falei, pelo menos até onde eu cheguei, onde me foi possível. A velha fórmula está caduca, inoperante e viciada. Perdemos os padrões de modernidade e não temos um sistema novo e eficiente. Crise é isso, um período de transição dolorosa e interrogativa. Muito obrigado e vamos em frente.